Dá para ver aí, tá tranquilo? Pronto, então vamos lá. Então, nosso objetivo hoje é trabalhar o NOx, certo? Que é o primeiro passo para a gente começar a entender essa eletroquímica. E a gente vai fazer um paralelo entre esse NOx, que já posso adiantar que é o número de oxidação, e nós vamos fazer um paralelo desse NOx com tabela periódica. Tudo bem? Então, primeira coisa que a gente deve lembrar, para a gente poder falar do NOx, é relembrar um pouquinho da tabela periódica. Então, na tabela periódica, né, nós já estamos lá atrás, no primeiro ano, como é que essa tabela periódica é dividida? Olha lá, o primeiro elemento que nós temos é o hidrogênio. Melhor, antes da gente começar essa distribuição dos elementos na tabela periódica, vamos lembrar como é que essa tabela é organizada. Essa tabela ela é organizada em 18 colunas, certo? Indo aí da esquerda para a direita. Né? Na coluna 1, a gente tem o hidrogênio, certo? E lá no lado direito, onde tem essa coluna azul, nós temos os gases nobres, que é a família 18. Então, ó, aonde tem o hidrogênio, coluna 1, lá do outro lado, onde tem a coluna azul, os gases nobres, é a coluna 18, ou família 18. Então, ó, nossa tabela ela tem 18 colunas, ou 18 famílias, e ela tem 7 linhas. Tudo bem? Abaixo dessa tabela periódica, vocês estão vendo que tem duas linhas deslocadas. Essas duas linhas, né, se a gente colocar ela no meio dessa tabela periódica, que ela também pode ser inclusa aí no meio, essa tabela periódica ela passa a ter 32 colunas, certo? Mas para ela não ficar tão grande e não teria tanta utilidade, a gente trabalha ela com essa forma reduzida, tendo apenas 18 colunas. Vamos lá. Então, lembrando disso, agora que nossa tabela periódica tem 18 colunas, essa informação é importante, guardem isso. Nós vamos observar o seguinte: primeira coluna, a gente tem o primeiro elemento lá em cima, o hidrogênio, que ele pode ser colocado nessa coluna 1 ou ele pode ser colocado à parte. Tanto faz. Por que colocado à parte? Porque ele é um elemento totalmente diferente, certo? E todos os átomos que estão na mesma coluna, eles têm propriedades semelhantes. Então, por isso que às vezes o hidrogênio é colocado à parte, porque ele é um elemento totalmente diferente. Depois, a gente observa, né, que tem destacando aí que toda essa parte rosa do meio, eu digo que são metais. Então, qualquer átomo que estiver nessa parte rosa é um metal. As duas linhas de baixo, né? Essas duas linhas de baixo são também metais, só que eles são metais especiais. Eles têm características diferentes. Então, eu digo que são metais de transição interna. Essa parte amarela, melhor, essa parte verde. A parte verde eu vou dizer que são ametais ou não metais. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que esses átomos que estão aí, eles vão ter características opostas aos metais. Entre a parte rosa e a parte verde tem uma parte amarela, que são os semimetais. Semi quer dizer que não é totalmente. Então esses átomos eles não são totalmente metais. Ou seja, eles têm algumas propriedades de metais e têm outras propriedades de ametais. Então esses átomos aí eles fazem a transição do que é um metal para o que é um ametal. E por último, a última coluna, a coluna azul, é a coluna dos gases nobres, né, que vão ter propriedades diferentes, certo? Eles não têm tendência a interagir, eles vão ter algumas propriedades específicas. Bom, lembrando disso, o que é importante a gente também lembrar? Que os metais, todos eles têm uma tendência a perder elétrons. Então, quando a gente tem um metal fazendo uma ligação, normalmente esse metal ele vai perder os seus elétrons. Já quando a gente tem um ametal, esse ametal ele tem a característica oposta. Portanto, ele tem a característica de ganhar elétrons. Então, aí a gente já começa a pensar numa situação importante. Ó. Os metais têm tendência a perder, os ametais têm tendência a ganhar. Certo? E os outros átomos, por exemplo, o hidrogênio e os semimetais, eles ficam numa característica intermediária. Ora podem perder, ora podem ganhar. No caso do hidrogênio, no caso específico do hidrogênio, a sua tendência maior é de perder. Mas em um caso específico, ele também pode ganhar elétrons. Tudo bem? Até aí tá ok, gente? Me dê um feedback se vocês conseguiram
ouvir bem? Gente, sim, ótimo. Vamos lá. Continuando. Então, o que é que a gente vai prestar atenção agora? Vejam, o que seria então esse NOx? Esse NOx, que a gente vai chamar de número de oxidação, ele é a carga elétrica real, caso eu tenha um composto iônico, ou imaginária, caso eu tenha um composto covalente, adquirida por um átomo quando ele perde ou ganha elétrons. Ou seja, lembra que eu falei a vocês que os metais têm tendência a perder e os ametais têm tendência a ganhar? Então, se eu tenho um ametal se ligando a um metal, é o casamento perfeito. Um quer perder, o outro quer ganhar. Então, quando esse átomo perder um elétron, ele vai ficar com uma carga positiva, porque ele saiu dele uma carga negativa, já que os elétrons são negativos. Quando um ametal ele ganha um elétron, e lembrando que elétron é uma carga negativa, então ele vai ficar com uma carga negativa a mais. Então, veja, quando um ganha um elétron e um perde um elétron, cada um desses átomos vai estar adquirindo uma carga. Um vai ficar com uma carga positiva, um vai ficar com uma carga negativa. Então, essa carga que surgiu, positiva ou negativa, eu vou chamar de NOx, número de oxidação. Então, a gente já vai agora começar a pensar em dois processos. O processo de oxidação é um processo de perda de elétron. Então, qualquer átomo que perde um elétron, a gente diz que ele oxidou. Exemplo do nosso dia a dia: um ferro enferrujando. Quando a gente pega um pedaço de ferro, por exemplo, um bombril, e a gente deixa ele enferrujar, ele está oxidando. Então, significa dizer que o metal, o ferro que ali está, ele está perdendo elétrons. E ele vai perder elétrons para quem? Para o oxigênio do ar. Então, o oxigênio do ar vai ganhar esses elétrons. E quando esse oxigênio do ar ganha esses elétrons, eu digo que o oxigênio ele foi reduzido, ele sofreu uma redução. Então, se eu tenho o ferro perdendo elétrons, oxidação. Se eu tenho o oxigênio ganhando elétrons, redução, eu tenho aí uma reação que eu vou chamar reação de oxirredução. Ou pode ser chamada também de reação redox. Então, a reação redox ou de oxirredução é uma reação na qual um átomo está ganhando elétron e o outro está perdendo. Bom, por que isso é importante a gente conhecer e estudar essas reações redox? Porque a gente vai ter várias aplicações interessantes. A principal dela, ou a mais importante, são as pilhas e baterias. Então, quando a gente fala em eletroquímica, a primeira coisa que vai vir à mente vai ser isso: pilha ou bateria, certo? Continuando. A oxidação envolve, portanto, transferência de elétron entre átomos, e assim eu vou ter uma oxidação e uma redução ocorrendo juntas na mesma reação. E aí eu coloquei a observação do que eu já havia falado, né? Que os metais eles tendem a perder elétrons, enquanto os ametais tendem a ganhar elétrons. Bom, por que isso vai ser importante? Porque se a gente lembrar agora da nossa tabela periódica, cada elemento, de acordo com a posição na qual ele está na tabela periódica, ele vai ter uma tendência a ganhar ou perder um elétron. Então, lembrem lá que na nossa tabela periódica ela tem 18 colunas. Então, se ela tem 18 colunas, olha lá, a coluna 1, qualquer elemento que esteja nessa coluna 1, ele tem tendência a perder um elétron. Então, se esse elemento perder um elétron, ele vai ficar com uma carga positiva e uma carga 1 positiva. Por exemplo, se eu pego aí o elemento sódio, Na, se eu pego o elemento potássio, que é o K, se eu pego o elemento lítio, que é o Li, esses elementos estão na coluna 1. Portanto, eles têm a tendência de perder um elétron e vão ficar com uma carga positiva. Então, o NOx desses elementos vai ser mais 1, certo? Ele perde um elétron, fica com uma carga positiva, portanto, seu NOx é mais 1. Os elementos que estão na família 2. Na família 2, eu tenho aí os metais alcalinos terrosos, né? Família 1, metais alcalinos, família 2, metais alcalinos terrosos. Esses metais, eles têm a tendência a perder 2 elétrons. Por que eles perdem 2 elétrons? Porque eles estão na coluna 2.
Então, quando eles perderem 2 elétrons, eles têm a tendência a ficar com uma carga mais 2. Portanto, o NOx desses elementos é mais 2. Exemplo, a gente tem aí o cálcio, o Ca, o bário, o Ba. Esses elementos estão aí na família 2, portanto, seu NOx, mais 2. Aí essa parte do meio da tabela periódica, que são os elementos de transição, eles não são tão interessantes. Então, se eles não são tão interessantes, o seu NOx ele pode variar bastante. Tem elementos aí que podem chegar a ter 4 valores de NOx diferentes. Então, não é importante a gente estudar esses elementos aí que estão no meio. Então, a gente vai passar para essa outra parte da tabela periódica. Então, quando vocês vão para a coluna 13 da tabela periódica, embora esteja sem o número aí em cima, né? Vejam que na coluna 13 eu agora não tenho mais apenas metais. Eu tenho metais, mas tenho também o primeiro elemento que é um ametal. Desculpa, que é um semimetal. Então, na família 13, seguindo a mesma lógica, ó, já que a maioria é metal, a tendência da família 13, ó, 13, eu vou excluir agora a dezena. Se eu pego o 13 e tirar a dezena, fica 3. Então, se eu tenho o número da coluna 3, né, excluindo a dezena, significa dizer que ele tende a ficar com uma carga mais 3, certo? Já que a maioria dos elementos são metais. Então, depois eu vou colocar isso aí antes de mandar para vocês. Então, na família 3, a tendência é ficar com NOx mais 3. Quando eu vou para a família 14, ó, família 14 eu tiro a dezena. 14 tirando 10, fica 4. Aí 4 é o meio. Se eu observar nessa coluna 14, observe que já tem um ametal, tem semimetais e lá no final tem metais. Então tá uma bagunça danada. Então na família 14, normalmente, não sempre, mas normalmente esses elementos eles vão adquirir o valor de carga ou mais 4, se esses elementos conseguirem perder 4 elétrons, ou menos 4, se esses elementos conseguirem ganhar elétrons. Ganhar 4 elétrons. Então, normalmente vai ser mais 4 ou menos 4. Na família 15, ó, na família 15, observe que eu tiro a dezena, fica 5. Aí na família 15, se vocês observarem, eu passo a ter agora ó, a metais, semimetais, e lá no finalzinho é que eu tenho um metal. Então o metal está meio que perdido aí. Então na família 15, a tendência agora ela passa a ser ganhar elétrons. Então se eu vou ganhar, esses átomos tendem a adquirir uma carga negativa. Quanto vai ser essa carga negativa? Vai ser menos 3. E por que menos 3? Porque lá no primeiro ano também, vocês talvez viram uma coisa chamada regra do octeto. O que é a regra do octeto? É que os átomos eles tendem a ganhar ou perder elétrons até que atinjam 8 elétrons na sua última camada, para que eles fiquem estáveis. Então, se vocês observarem, se um átomo tem 5 elétrons na sua última camada, no caso da coluna 15, se ele ganha 3, 5 com 3, 8. Eu atingo a regra do octeto. Então, nessa parte da tabela periódica, aí vocês vão ter que sempre observar quanto é que falta para completar 8. Se eu estou na coluna 15, tirar a dezena, fica 5. 5 para completar 8 é 3. Então, o NOx, ou a carga que esses elementos vão adquirir, normalmente é menos 3. Coluna 16. Ó, 16, tirar a dezena, sobra 6. Então, 6 para completar 8, está faltando 2. Como são ametais, os ametais tendem a ganhar essas cargas aí elétricas. Então, eles tendem a ganhar 2 elétrons. Portanto, o NOx, menos 2. Família 17, tira a dezena, fica 7. Então, para completar 8, está faltando 1. Então, como se trata de ametais, os ametais eles tendem a ganhar elétrons. Portanto, se eu ganhar um elétron, eu vou ficar aí com uma carga negativa. Bom, família 18 ela é uma família que ela já é estável. Ela já tem 8 elétrons na sua última camada. Então, ela não tem muita tendência a ganhar ou perder. Embora que em alguns casos muito específicos isso possa acontecer, certo? Mas não tem tendência a ganhar ou perder. Bom, depois de a gente falar tudo isso, né, uma tendência bem geral, certo? Tem alguns casos específicos. Aí, observe que eu coloquei abaixo da tabela e também dentro da tabela que tem alguns elementos que vão ter NOxes fixos. O que quer dizer isso? São valores que nunca podem mudar.
Então, por exemplo, todos os elementos que estão na coluna 1, com exceção do hidrogênio, lembra lá que o hidrogênio ele pode estar na coluna 1 ou pode ser representado fora, porque ele não é um metal, ele é um elemento à parte, ele é um elemento diferente. Então, com exceção do hidrogênio, todos os outros elementos, eles sempre terão um NOx mais 1, sempre. Então, se eu pego qualquer elemento da família 1, sempre vai ser mais 1, o seu NOx. Da coluna 2, sempre vai ser mais 2. O elemento Ag, que é a prata, ele está aí na coluna 11. Então, na coluna 11, esse Ag, apenas ele, vai ter sempre o valor de mais 1. Nunca muda. Na coluna 12, tem o Zn, que é o zinco. O zinco ele também sempre vai ter um valor de NOx mais 2, certo? Então, significa dizer que ele perde 2 elétrons. Também nunca muda. Na família 13, a gente já viu que a tendência é ficar mais 3. Aí tem um alumínio aí, o Al, que ele também nunca muda. Os outros podem até mudar, mas o Al não, certo? Então, na coluna 13, o Al sempre vale mais 3. E por último, tem o elemento F, que é o flúor. Está lá na família 17, ó. A gente já viu que a tendência da família 17 é ficar com menos 1, certo? Mas os outros elementos da família 17, em alguns casos específicos, eles podem não ser menos 1, pode ser outro valor. Mas o F, o flúor, nunca pode ser outro valor, certo? Então o F ele também tem NOx fixo, o flúor. E esse NOx fixo dele sempre é menos 1. Bom, coloquei também a observação que isso aí é uma tendência bem geral, certo? Tem casos específicos que a gente precisa observar. Mas, de regra geral, se a gente observar isso aí, a gente já resolve uma quantidade grande de questões. Até aí, tá ok, gente? Me dê um feedback aí se vocês conseguiram compreender. E aí, gente, como é que tá? Tá ok? Ótimo. Então vamos lá. Passando aqui para o próximo slide, tem algumas coisinhas que a gente vai ter que observar, né? Vamos lá. Para que a gente faz... Oi? Oi? O NOx? Pronto, vamos fazer o seguinte. Coloca aí no chat, eu vou, ou se o pessoal estiver ouvindo, eu vou explicar esse slide, aí eu vou dar uma pausa e vou voltar, a gente sai um pouquinho aqui, aí eu explico no quadro bem direitinho, certo? Se ainda ficar alguma dúvida, aí eu explico novamente, certo? Deixa eu só fechar esse slide, que esse aqui complementa o outro. Vamos lá. Então, se a gente souber aquelas informações que tem na tabela periódica, né, se eu lembrar daquelas informações, agora a gente pode pensar nessas informações ou nesses itens que tem aí nesse slide. Quais são as informações? Vamos lá. Qualquer substância que eu pense, ela não pode ter carga, certo? Uma substância, para ela ser considerada uma substância, ela não pode ter carga elétrica. Caso contrário, eu não teria as propriedades, ela não seria estável como a gente tem, certo? Como ela aparece na natureza. Então, qualquer substância ela deve ter um somatório de NOxes zero, ou seja, significa dizer que ela tem que ser eletricamente neutra. Então, por exemplo, a água, H2O, ela tem carga elétrica zero. Se a água tivesse carga elétrica positiva ou negativa, quando eu encostasse na água, eu iria tomar um choque. Eu iria sentir uma descarga elétrica. Como eu não sinto uma descarga elétrica, é porque a substância ela tem carga elétrica zero, certo? Ela não tem cargas elétricas. O NaCl, que é o sal de cozinha. O sal de cozinha é a mesma coisa, é uma substância. Então, se ele é uma substância, ele também deve ter cargas zero. Portanto, o NOx da molécula como um todo deve ser zero. O O2, que é o gás oxigênio, a mesma coisa. O gás oxigênio a gente está respirando ele aqui nesse momento. Então, ele também não pode ter cargas elétricas, ele é uma substância, certo? Então, a sua carga elétrica, o seu NOx dessa molécula, ele é zero. Bom, e se eu tiver uma molécula que tenha cargas? Então, eu não chamo mais de molécula, eu vou chamar de íons. Então, os íons, aí sim eles vão ter cargas elétricas. Por exemplo, eu tenho aí
sim, e quem são os íons? Se for um íon com carga positiva, eu chamo de cátions. Se for um íon com carga negativa, eu chamo de ânions. Bom, e aí esses íons, obviamente, vão ter que ter cargas diferentes de zero. Logo, eles vão ter NOx diferente de zero. Então, por exemplo, quando eu olho aí o HO, HO menos. O HO menos é o que eu vou conhecer como base, ou como o íon hidrox, uma hidroxila. Então, ele tem carga menos 1. O que é que significa dizer ele tem carga menos 1? Significa dizer que esse íon ele vai ter propriedades elétricas. Então, por exemplo, se eu pego um tubo contendo esse HO-, ele pode conduzir corrente elétrica, por exemplo. Se eu pego esse outro íon, o SO4 2-, o íon sulfato, o SO4 2-, observe que aparece esses 2- em cima. Então, significa dizer que ele tem uma carga, né, -2 ou 2-. Então, ele tem duas cargas negativas. Então, se ele tem cargas negativas, é um íon do tipo ânion. E também vai ter propriedades elétricas. Ou seja, se eu colocar aqui 2 fios, ligar numa fonte aí, é uma solução desses íons consegue conduzir corrente elétrica. Próximo caso, o Fe3+, que é um íon de ferro, ele tem carga, aí aparece um 3+ em cima, então significa dizer que ele tem cargas positivas, ele tem 3 cargas positivas. Então, essas 3 cargas positivas me diz que é um íon do tipo cátion. E se ele tem carga, ele também pode conduzir corrente elétrica. Então, recapitulando, substâncias vão ter carga zero, não podem conduzir corrente elétrica, não têm propriedades elétricas. Íons são moléculas ou substâncias que adquiriram uma carga. Logo, vão ter uma carga elétrica, né? E aí eles podem conduzir corrente elétrica. Vão ter seu NOx, o NOx geral aí, ele é diferente de zero. Bom, e para que isso é importante, esses conceitos todos que a gente viu? Porque a gente vai precisar calcular o NOx de alguns elementos nessas moléculas, para saber qual a tendência dessa molécula ganhar ou perder elétrons. Então, por exemplo, se eu tenho uma substância simples, ela sempre vai ter o NOx zero. Que é uma substância simples? Vamos relembrar o conceito lá do primeiro ano. É uma substância formada por apenas um tipo de átomo. Então, nesse slide aí, quando eu olho essa substância O2, gás oxigênio, na molécula do gás oxigênio, só tem oxigênio, só tem O, não tem nenhum outro átomo diferente. Portanto, ela é uma substância simples. Então, se eu somar o NOx de cada um dos oxigênios, ela vai ter que dar zero. Essa molécula tem que dar um geral de NOx zero. Substâncias compostas tem aí que a soma dos NOx de cada átomo tem que ser igual a zero. Ou seja, olha a molécula de água, H2O. Então, se eu pegar o NOx de nessa molécula de água eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, se eu for lá na minha tabela periódica, observar quem é o átomo o NOx do hidrogênio. Aí eu tenho 2 hidrogênios. Então, eu pego o NOx de um hidrogênio, mais o NOx do outro hidrogênio e mais o NOx do oxigênio. Se eu somar tudo isso, vai ter que dar zero. O mesmo se aplica aí para o NaCl. Se eu pego o NOx do Na e se eu somar ele com o NOx do Cl, também vai me dar um valor zero. Vamos lá. E por último, quando eu tiver um íon, a soma dos NOx de cada átomo é igual à carga elétrica desse íon. Por exemplo, se eu pego aí esse SO4 2-, então se eu for lá na tabela periódica olhar quanto é que vale o átomo S, quanto é que vale cada oxigênio? Observe que o oxigênio eu tenho 4. Então eu pego o NOx de um oxigênio, mais do outro oxigênio, mais do outro oxigênio, mais do outro, somo com o NOx do S. Se eu somar tudo isso, ele vai ter que dar um resultado igual a -2, porque a carga desse íon é -2. Bom, e por último, a observação que tem aí é que nós podemos descobrir o NOx de um átomo em uma substância, né, em uma molécula ou em um íon, se a gente aplicar essas regras, certo? Então agora eu vou sair daqui, vou vir aqui para o quadro para me explicar isso aí bem direitinho. Opa!
Olá, gente. Estão conseguindo me ver? Ok, ótimo. Então vamos lá. Aquela tabelazinha, aquele slide que tem a tabela periódica com os valores lá em cima, aquilo ali é bom vocês lembrarem, certo? Associar que o número ou a posição na qual o átomo está na tabela periódica, ele diz quanto vale o NOx. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um rascunho da tabela periódica, não vai ficar perfeito, mas serve para o que a gente quer. Vou colocar só um pouquinho aqui mais abaixo, para que dê para vocês verem. Vamos lá. O que é que a gente viu? Né? Nossa tabela periódica, ela vai de 1, 2, vou tentar fazer aqui, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pronto. O que é que nós devemos pensar? Se eu tenho minha tabela periódica, sabendo a posição na qual o átomo está, eu posso descobrir quanto vale, qual é o NOx desse elemento. Por exemplo, se eu pego aqui, deixa eu só... Pronto. Se eu pego aqui, por exemplo, na coluna 1. Quem é a minha coluna 1 aí na tabela periódica? Eu tenho primeiro elemento H, depois eu tenho o lítio, depois eu tenho o Na. Pronto, até aqui está ok. Ok? Então, todos esses elementos que estão na coluna 1, o NOx deles, de qualquer um deles, vai ser mais 1. Qualquer um deles que eu pegue. Certo? Lá do outro lado, né, eu vou escrever só a primeira linha, e aí já dá para a gente fazer algumas coisas. Eu tenho aqui o boro. Eu tenho aqui o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor. Aí aqui vai o Cl, o Br, o iodo. Pronto, são os que interessam para a gente. Vamos lá. Então, qualquer elemento que esteja aqui, ele vai sempre valer mais 1. Qualquer elemento que esteja, quer dizer, quase todos que estão na família 13, lembra, 13 eu tiro a dezena, então fica 3. Aqui, ele irá valer mais 3. Na família 14, qualquer elemento que esteja na família 14 aqui, normalmente ele vale mais 4 ou menos 4. Mais 4 ou menos 4. Na família 15. Na família 15, a gente já lembra que agora é os ametais. Então, se eu ler os ametais, vocês vão observar o seguinte. Você já sabe que aqui vai ser negativo. Tudo bem? A partir da família 15, ou seja, a 15, a 16 e a 17 são valores negativos. Aí o que é que você vai fazer? Você vai olhar quanto é que falta para completar 8. Vamos lá. Se eu tenho aqui a coluna 15, 5. Para completar 8, está faltando 3. Portanto, aqui é 3. E esse 3 ele deve ser negativo. Então, o NOx aqui da coluna 15, ele deve ser menos 3. Vamos lá. Família 16. Na família 16, eu já sei que ele é negativo. E aí eu vou lembrar o seguinte. Bom, 6 para completar 8, está faltando 2. Então, se falta 2, eu coloco aqui que o NOx aqui, normalmente, ele é 2 negativo. E na família 17, ó, já sei que é negativo. Então, se eu já sei que é negativo, basta olhar quanto é que está faltando para completar 8. Então, se eu já tenho 7, quer dizer que aqui falta apenas 1 para completar 8. Então, aqui é 1 negativo. Até aí, tudo bem? Ficou mais clara essa parte? Alguém me dá um feedback aí, gente? Sim? Ok? Bom, então entendido isso aí, vamos agora aplicar aquelas regrinhas que a gente viu. Lembra? Qualquer substância, o NOx é sempre 0. Então,